Já estamos no ar, Alô. Ah, já. Aí você dá uma hora que eu puder começar, então. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 20 de agosto e nós estamos com a nossa irmã e confrade, Ângela Rodrigues, nos falando diretamente da Bahia. Pois Ela é. vai trazer para nós uma palestra sobre mediunidade. Ângela, seja bem-vinda, boa noite, que a paz e a luz esteja contigo. Com todos nós, isso. Faz o Boa seguinte, noite. Tá. Boa nos conte um noite. pouco quem é a Ângela. Vou contar. Olha, boa noite a todos. Acho que algumas pessoas já me conhecem, porque eu dei, acho que duas palestras lá no Batuíra, né? E então algumas pessoas já me conhecem. E também porque eu sou sobrinha do Edson Piccolo, né? Frequentadora aí da casa. E trabalhador, com certeza. E como, viu? E eu sou neta do Hermínio Piccolo, da Dona Alvarina. Todas as férias eu ia para Sacramento. Nossa, tenho tão boas recordações de Sacramento. Meu Deus, que delícia, viu? Que delícia. Bom, hoje, você quer que eu fale alguma coisa de mim pessoalmente? Porque, olha, eu sou a maior contadora de história. Todo mundo vai ficar sabendo da minha vida aqui na palestra. Todo mundo. Que eu tenho muito para falar nessa palestra, viu? Muito. Então, faz o seguinte, vamos abreviar, porque o pessoal tem que ter um suspensezinho, entendeu? Se você falar tudo hoje da primeira vez, aí nas próximas palestras, que essa é só a primeira. Ah, se Deus quiser. Hoje é o teste para a gente assinar o contrato de trabalho, tá? Então, assim, nos fala só um pouquinho como você chegou a palestrante espírita. Você tem, vou limitar para vocês, tem 2 minutos para a gente fazer a prece 8 horas. Então tá. Eu, apesar de família espírita, não era praticante, não, nem ia ao centro quase, não frequentava, nem agia como tal. Passou um bom tempo da minha vida, né, assim, levando a vida como se nada fosse acontecer e levando de uma maneira fútil, né? Era muita viagem, shopping, não sei o que e tal, e festa, essa coisa toda. Até que um dia, Deus disse, dá um jeito aí na Ângela, porque senão não vai melhorar. E eu tive um tumor, eu tive um câncer, e que foi uma doença maravilhosa para mim, porque foi quem me despertou realmente para o espiritismo. E eu lá, durante o tratamento e todas as dificuldades, comecei a estudar sobre o espiritismo e me aprofundar. Como eu sou professora, então, para mim, ficou fácil, né? Porque eu tenho tudo para poder dar palestras, eu sempre dei, né? Então, eu resolvi me voltar inteiramente para o espiritismo. Tanto que eu me aposentei agora e eu dou palestras, live, até agora um centro espírita me ligou, porque tem a semana do suicídio, né, da prevenção do suicídio, então eles querem que eu faça uma palestra. Então, graças a Deus, se não fosse essa doença bendita, eu não teria me aprofundado tanto no espiritismo, né? Uma doutrina maravilhosa, maravilhosa. Bendita dor. Meus irmãos, 8 horas. Eu os convido para, neste instante, serenarmos nossos pensamentos, abrirmos os nossos corações a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele
ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que abençoe os nossos trabalhos, que nos dê a companhia dos devotados amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, que nos permita a fina sintonia com os nossos anjos da guarda, a fim de recebermos as boas intuições e os bons conselhos. Pedimos que este estudo nos traga a aproximação das leis de Deus, da sabedoria, que nos torne mais atentos às oportunidades que a reencarnação nos oferece, que as oportunidades da mediunidade nos trazem. E assim, agradecidos a Deus pela oportunidade, eu os convido para levarmos aos céus, ao Pai, ao Criador, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um. Que as bênçãos recaiam sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós falamos em nome da CESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo. E nós temos um trabalho diário às 9 horas da manhã, todos os dias, com diversos amigos convidados que trazem para nós o Evangelho. E nós estamos iniciando o trabalho, ampliando o trabalho, trazendo palestras para o nosso aprimoramento, para aumentar o nosso conhecimento, de forma que, conhecendo, possamos praticar mais. E hoje nós estamos com a nossa irmã Ângela Rodrigues, que vai nos falar sobre mediunidade. Seja bem-vinda, Ângela, sejam bem-vindos nossos bons amigos. A palavra é tua. Obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Meu Deus! Mediunidade é o princípio básico do espiritismo, né? E, para mim, é um desafio falar sobre o espiritismo, sobre mediunidade, perdão, dentro do espiritismo, né? É um tema longo, então eu procurei colocar as informações dentro do horário que nós temos. Eu espero que fique a contento, que todos procurem, aproveitem, não é? Porque meu ouvido é o primeiro aqui, então eu procuro aproveitar ao máximo, porque assim vou aprendendo. Cada palestra que eu dou, eu vou aprendendo cada vez mais, né? Eu acredito que esse tema mediunidade é um tema que todos nós, ou a grande maioria, tem dúvidas, né? Tem questões a serem respondidas sobre a mediunidade. Para mim, eu tenho uma mediunidade e ela começou cedo. Eu tinha de 6 para 8 anos. Eu acredito que seja por aí a idade. E a mamãe disse assim para mim: Ângela, vai varrer a sala. Falei, tá bem. Peguei a vassoura, fui varrer a sala. E
de repente começaram a gritar comigo, gritavam, falavam, gritavam. Aí eu corri até a cozinha e falei, mamãe, tem gente gritando comigo, falando comigo alto, eu não consigo entender, porque eles estão gritando. Aí mamãe, como é espírita, né? E ela disse, não tem problema, isso não é nada, vamos fazer uma prece, que isso vai melhorar, você vai ver que isso vai melhorar. Vamos fazer uma prece. E foi feito. Nós fizemos uma prece e, de verdade, melhorou. Mas de quando em quando acontecia alguma coisinha, mas a mamãe estava sempre pronta a dar assistência e nunca me pôs medo. Agia como se fosse muito natural, não é? Então, não é fácil para uma criança ter mediunidade. Não. Num planeta de provas e expiações, onde nós ainda estamos engatinhando, né? E vocês veem que as informações sobre a doutrina espírita não são tão antigas, né? Então, não são todas as pessoas também que têm essa informação. Então, não é nada fácil. Eu me lembro até que na minha adolescência, eu tinha uma amiga chamada Érica, nossa, éramos amicíssimas. E eu, então, pensei, vou contar para ela, né? Que vamos dividir isso. E eu dei, assim, a entender que eu, de vez em quando, percebia algumas pessoas e tal, e eu vi que ela ficou temerosa e se distanciou. Aí eu pensei, bom, quer saber? Se eu quero a amizade dela e ela é tão boa para mim, vou parar, não vou mais comentar sobre isso. E pronto. E assim que eu fui levando, não é? Então, veja bem, nós somos todos espíritos encarnados, né? Nós todos somos. Então, é lógico que nós podemos nos comunicar com outra dimensão. Mas, para mim, como adolescente, como jovem, isso não era nada fácil de aceitar, não. Eu me lembro uma vez que havia um grupo de jovens espíritas conversando e tal, e aí um disse que havia lido num livro que um rapaz estava muito doente, desencarnou, e acordou numa colônia, um tipo de um hospital onde ele estava sendo assistido. E ele escutou vozes de um ambiente ao lado. Então, ele, muito assustado, começou a gritar, socorro, fantasma, socorro, fantasma. Aí, os rapazes que estavam conversando, um disse para o outro, e ele é o quê? Ele está com medo, gritando socorro, e ele hoje é o quê? Eu, na época, isso para mim foi uma história de horror. Porque eu me punha no lugar daquele rapaz. Porque eu queria sair correndo e gritando, socorro, fantasma, tal. Então, por quê? Porque falta de informação, não é? Apesar de ter a mediunidade, não queria me informar, não queria. Não queria aceitar, a verdade é não querer aceitar, não é? Então, vamos falar mesmo que é mediunidade. O que é ser médium? O médium, no latim, vem do latim, não é? Significa meio intermediário. Então, são pessoas acessíveis à influência dos espíritos. Alguns mais, outros menos dotados da faculdade de receber ou de transmitir suas comunicações, né? Para os espíritos, os médiums são intermediários, mediadores. Essa faculdade é devida a uma disposição orgânica. E especial e para cada um, não é? Diferente para cada um, mas
consta na literatura que o médium pode não ter a mediunidade ainda à flor da pele, mas ele pode vir a desenvolver. Mas, veja bem, existem duas linhas, né? Um grupo que diz que só com predisposições orgânicas que você consegue ser médium. Então, você já vem com aquela predisposição, então você é médium. E existe uma outra linha que eu quero acreditar, porque eu quero que todo mundo seja médium, que todos nós somos médiums. Que basta você querer, você ter fé, você estudar, você se interessar, e aí você consegue. Porque, como nós vamos ver, existem vários tipos de mediunidade. Não quer dizer que eu precise sempre ver alguém, não é isso. Ver o espírito, ouvir. Não. Existem outros tipos de mediunidade, sensíveis, né, de sensibilidades, que nós vamos ver tudo isso. No decorrer da palestra, a gente vai. Então, mediunidade é uma faculdade existente no ser humano que permite a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. É uma disposição orgânica entre o corpo e o perispírito. Não é? E não depende, prestem bem atenção, não depende da moral do indivíduo. Vamos lá lembrar do João de Deus, que foi tão recente, né? Para mostrar que não depende da moral. Ele teve a oportunidade de trabalhar com uma entidade curadora e não aproveitou a oportunidade. A entidade fez as suas curas como deveria. E ele, como médium, não cumpriu. Não aproveitou a essa grande oportunidade, não é? Tanto que foi cobrado. Acho que está preso até hoje, eu não sei. Mas foi cobrado, não é? De acordo com Emmanuel, mediunidade, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Então, não é nenhum bonzinho, não. Pelo contrário, não é nenhum missionário, não. Né? Agora, a mediunidade é quase sempre um compromisso de redenção. Então, vamos aproveitar. Não é? Vamos aproveitar. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque toda vez que eu vou dar essa palestra sobre mediunidade, que eu acho que é mais um bate-papo do que informações assim, vamos falar sobre... todo mundo pergunta assim, mas se fulano entorta alguma coisa, ele é médium? Então, veja, vamos distinguir duas coisas. Que fique bem claro que paranormalidade é uma coisa, mediunidade é outra. A paranormalidade é um fenômeno que depende só de mim. De mim. Vem da minha vontade. De mim. Tá? Do indivíduo. Então, eu sou o agente. Por exemplo, telepatia. Eu me comunico telepaticamente com fulano, mas eu me comunico telepaticamente com ele. Que eu desenvolvi esse dom da telepatia. Certo? A psicosinergia, que é dobrar talheres, dobrar uma colher, não sei, quem é da minha época, né? Lembra de um tal de Uri Geller. Esse Uri Geller, ele entortava a colher, entortava a faca e tal, mas ele tinha esse dom.
ele é quem entortava. Bastava ele querer, ele se concentrava e a colher, tum, entortava. A mediunidade, não. Mediunidade é o fenômeno que tem interferência ou intervenção de um espírito direta ou indiretamente do indivíduo, no indivíduo. Então, veja bem, mediunidade é um fenômeno que tem a intervenção de um espírito, direto ou indiretamente, no indivíduo. Deu para distinguir as duas coisas? Paranormalidade é uma coisa, mediunidade é outra, tá bem? Kardec dividiu mediunidade, os médiuns, em dois. Segundo o Espiritismo, nós temos os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Veja, são muitos. Como o nosso tempo é curtinho, então a gente está fazendo esse bate-papo num tempo curto, então eu dividi, separei, escolhi, melhor dizendo, alguns de efeito físico e outros de efeitos inteligentes, tá? Não pus todos, não. Eu pus os mais comuns, porque nós temos como físico curadores, pneumatógrafos, transporte, ectoplasma, e assim vai. E inteligentes, audientes, falantes, psicofone e tal também, tá. Então, escolhi os mais conhecidos. Os de efeito físico são os médiuns dotados de faculdade capaz de produzir efeitos materiais, ostensivos, tais como movimento de corpos, ruído, pancada, até mesmo voz, a voz direta, né? Curas fenomênicas, essas curas fenomênicas, transporte, tudo isso é efeito físico. Veja o quanto foi importante, na época de Kardec, as mesas giratórias, não é? Foi de uma importância incrível nas pesquisas de Kardec. Não sei o que houve. Ah, voltou. Muito bem. Médiuns de efeito inteligentes. Os médiuns de efeitos inteligentes, as manifestações são intelectuais ou inteligentes, na verdade são mental e intelectual. Então, nessa situação, o médium é um intérprete das ideias e do sentimento dos espíritos comunicantes. Agora, para que a gente consiga um mecanismo de comunicação equilibrada e confiável, a gente necessita de um Ângela, seu microfone ficou mudo. Voltou? E parou Voltou. aonde, hein? Você lembra? Ah, é? Já deve ter uns 30 segundos. Eu estava falando sobre uma amiga que caía na rua. Essa parte ficou muda? Não. Eu não escutei essa parte, não. Então, eu tinha uma amiga que ela caía na rua e falava, e as pessoas começaram a ficar com medo dela, claro, que é óbvio, né? Então, ela procurou um centro espírita, que é um ambiente propício para isso, né? Porque se você fica aí caindo, falando, tal, é lógico, as pessoas não estão preparadas para isso. E nem você não vai se sentir bem, não é? Então, o ideal é que tenha um ambiente que favoreça o bem-estar, tanto do médium,
como do grupo de médiums que vão participar, não é, da casa, e da espiritualidade comunicante. É importante que esse ambiente tenha um envolvimento também com o ensinamento da doutrina espírita, né, que todos estudem, para adquirir conhecimento e que pratique. Porque não adianta eu só estudar no centro e não praticar. Então, que eu pratique também. E que esse ambiente seja regado pela responsabilidade, porque o médium tem muita responsabilidade. Regado de amor, um ambiente regado de fé, né, que pairem no ambiente da casa. E assim, nesse ambiente, nós teremos condições técnicas e psíquicas para um bom entendimento e uma boa prática da mediunidade. Porque o sucesso desse fenômeno mediúnico, ele não depende exclusivamente só do médium. Não, depende. Porque o médium, sim, ele doa o ectoplasma. Nós vamos chegar lá, tá? Vou explicar isso aí também. Mas ele depende, ele tem o auxílio também de um grupo de médiums que doam um fluido também. Então, o médium doa um fluido e o grupo de médiums também. E também depende da eficiência e conhecimento da equipe de espíritos que operam do alto. Por isso que precisamos ter um ambiente bom e agradável para que todos entrem em sintonia. O médium, o grupo de médiums e toda a equipe que opera do alto. Vamos falar, então, sobre médiums, cada um especificamente, né? Vamos falar de efeitos físicos e efeitos inteligentes, tá bem? Então, efeitos físicos. Nós temos, o que eu vou falar, tá? Não estão todos aqui, não. Os médiuns curadores, de transporte, de trabalho com ectoplasma, bicorporeidade, que são os homens duplos, transfiguração, e dos inteligentes, eu vou falar dos audientes, falantes, psicofônicos, videntes, sonambúlicos, inspirados, de pressentimento e psicográficos. Então, nós vamos falar de muitos, não é? Vamos falar de mediunidade de efeitos físicos, tá? São médiums, são dotados de uma condição especial, doam um certo tipo de fluido aos espíritos, né? Que são denominados os fluidos magnéticos. Esse tipo de fluido, somente os encarnados têm. Os desencarnados não, tá? Então, somente os encarnados possuem. Essa transmissão fluídica, ela acontece instantaneamente, muitas vezes o médium nem percebe que está doando esse fluido magnético. Muitas vezes eles não percebem. Nós, né? Todos vamos ser médiuns. Esse fluido, ele tem dupla natureza, pois atua tanto no plano espiritual como no plano material. Tá? Ele é chamado ectoplasma. Então, ectoplasma é uma substância espiritual, porém ela tem peso, ela tem cheiro, e é utilizado no mecanismo da mediunidade para desenvolver os efeitos criados pelo espírito. Eu nunca vi, tá? Eu não tenho capacidade para ver isso, não. Agora, eu vi uns vídeos do Chico Xavier, numas sessões mediúnicas, onde ele apresenta, fotografa o ectoplasma saindo. Puxa, que coisa incrível, né? Incrível. Como é que a pessoa não acredita, né? Que é uma coisa incrível. Os médiums e ectoplasmia. Super interessante, nossa, achei. Manifestação de ectoplasma, ela causa um esgotamento físico no médium, pois eles cedem parte da energia vital
para produzir e enriquecer a materialização, né? Então, tem até um caso probatório na literatura, que eu peguei um pedacinho e vou dizer para vocês aqui, como ele descreveu. Nas manifestações de ectoplasma, quando o ectoplasma saía pela boca da médium, ela perdia cerca de 26 quilos, que é algo considerável, né, para qualquer ser humano, pelo amor de Deus, 26 quilos. E ainda anotou em seus estudos que a perda de peso e de massa, né, era evidente no corpo da médium, pois ela definhava a olhos vistos. Gente, como que a pessoa presencia uma coisa dessas e ainda põe em causa? Não, incrível, fiquei... Ainda falando de efeitos físicos, nós temos os médiums tiptólogos, aqueles que têm que sofrem influência e produzem ruídos, pancadas, né? Muito acontece, é mostrado nos filmes de terror americano, né? Que o cara entra numa casa, de repente começa o poltergeist. Sai gaveta, cadeira sai voando, barulho. É uma verdade. É uma verdade. E que não é tão raro. Acontece mesmo. Depende do médium, tá? A casa, tudo bem, ela pode até ter uma entidade, mas depende do médium. O médium adentrando ao recinto, aí começam os ruídos, as pancadas, né? Então, agora, também estão aqui nos tiptólogos aqueles que fazem levitação, ou deles mesmo, ou de outras pessoas. Antigamente tinha muito isso em shows, espetáculos, em teatro, algum médium que conseguia fazer levitação. Hoje em dia a gente já não fala mais sobre isso, né? Mas esse efeito já é mais raro. Já é bem mais raro, a levitação já é bem mais rara. Efeitos musicais. Provocam a execução de música em instrumentos sem tocá-los. São efeitos físicos, né? Agora, aqueles que compõem ou escrevem músicas, tipo Beethoven, Bach, coisas maravilhosas, sobre a influência de espíritos, aí já é intelectual, né? Porque usa o intelecto do médium. Nesse efeito físico de música que começa a tocar, ou um rádio liga, coisa desse tipo, eu vou contar um caso, que eu adoro contar caso. Eu fui almoçar na casa de uns amigos, nós fomos convidados, eu e meu marido, e chegamos lá, tal, almoçamos, uma delícia, amigos maravilhosos, e durante o almoço e no término do almoço, essa minha amiga, eu percebi que ela começou a perguntar algumas coisas, o que eu sabia, eu respondia, claro, né? E sobre o espiritismo. E ela comentou que a filha mais nova, que estava na mesa até então, ela começou a apresentar alguns problemas, de acordo com ela, alguns problemas. Que as coisas ligavam. Por exemplo, ela ia a algum lugar e um rádio começava a tocar, ligava sozinho. E a menina começou a ficar, assim, chateada, não é? Porque, na verdade, não é todo mundo que entende isso. E é um fenômeno que, para uma família que não tinha ninguém espírita, é complicado, né? Mas aí ela disse que uma amiga conhecida deles a levou a um centro espírita e ela estava frequentando e tinha melhorado. Nesse momento, a televisão ligou sozinha. Bom, eu fiz de conta que não tem problema, nada disso, mas eu vi que a menina ficou constrangida, e com razão, claro. Quem não ficaria, não é? Complicado. Não é todo mundo que entende.
Efeitos de aparições, pessoas ou coisas. Olha eu, tô aí. Faculdade de ver espíritos. Diz respeito às propriedades do perispírito. Isso é pura verdade, porque veja bem, eu não gosto de dizer aparição, eu digo percepção. Eu percebo alguém. Eu percebo. E eu percebo assim, que eles não me percebem. Eu vejo alguém, mas ele não me vê. Eu me lembro uma vez que eu estava deitada já, e eu olhei para perto do guarda-roupa e tinha uma moça, jovem ainda, vestida com, parecia uma holandesa, uma roupa antiga, não sei qual é. E ela olhando para a porta. Ela nem sabia que eu estava ali, eu tenho a impressão. E eu, então, como ela ficou muito tempo, eu pensei, ai, meu Deus, vou fechar os olhos que eu não quero ver. Não tem como. Porque não é o meu olho que vê. Não. É o meu espírito, minha alma quem vê. Não adianta eu não querer ver. Ai, meu Deus, quem dera fechar o olho, tampar e não ver. Não, continua. Então não é a minha visão, meu aparelho de visão. Não. É minha alma, meu espírito quem enxerga. Então, ter contato com o plano espiritual não é algo assim tão simples que pode ser feito por simples prazer ou capricho, é um capricho. Não, não é. Não é. Eu até quero contar uma outra coisa, e longa, hein? Deita. Não é senta, não deita. Mas eu quero contar porque, na verdade, eu contei isso só para o meu marido, e acho que para minha filha, qualquer coisa assim. Eu nunca... E eu quero contar, porque já estou falando de mediunidade, quero contar sobre isso que aconteceu comigo. Quando eu tive o tumor, eu fui para a Unicamp, indicada por um médico conhecido de uma grande amiga minha, e Dr. Cássio. Mas eu não conhecia o Dr. Cássio. Ele me indicou, eu fui, e fui atendida pela equipe do Dr. Cássio, porque no dia ele estava muito ocupado, ele é o diretor clínico lá, ele não me atendeu. E as moças lá, muito agradáveis, nossa senhora, tal, me atenderam, pediram os exames e etc, me examinaram, tal. E o doutor Cássio não apareceu, mas tudo bem. Quando eu me despedi delas e saí na porta, eu escutei, Ângela. Quando eu olho para frente, tinha uma sala com uma mesa, uma cadeira e um rapaz muito alto mesmo. Moreno, assim, bonito, né? Jovem. E eu cheguei na porta e disse, doutor Cássio, ele fez assim com a cabeça. E eu até me emocionei, porque falei, o doutor Cássio, não sei nem como agradecer. Puxa vida, né? O senhor não imagina o quanto o senhor está me ajudando e tal, aquela coisa toda. E até no final eu disse, posso abraçá-lo? Ele disse, pode. Eu me lembro que ele era muito alto. E eu abracei e ele disse, agora é fazer o tratamento e bola para frente, e tudo vai dar certo. Pronto, nos despedimos e eu saí muito grande. Eu cheguei lá fora e disse, ai, vocês não sabem, que eu já tinha feito amizade com todo mundo lá, né? Ai, vocês não sabem quem me chamou para falar agora comigo. Doutor Cássio, lindo de morrer. E meu marido, até falei para o meu marido, ai, doutor Cássio me chamou e e contei como ele era e tudo, tal. Bom, passou. Eu fui atendida todo esse tempo, né, quase 2 anos, e nunca mais vi o doutor Cássio, nunca mais. Tudo bem, chegou no último dia, que tem que fazer aquela consulta final, eu entrei na sala, as meninas muito agradáveis, imagine, já fiz amizade com todas, né? E estamos lá conversando, tal, e eu disse, e o doutor Cássio? Ah, o doutor Cássio tá aí. Ah, então nunca mais eu vi, né? Só vi no primeiro dia. Ah, então tá, então nós vamos chamar o doutor Cássio.
para você se despedir. Tá bem, tô lá esperando. Quando o doutor Cássio entra, ele era completamente diferente. Não era o doutor Cássio. Ele era de estatura baixa, loiro, mais pro cheinho. Na hora, eu, assim, até embarguei a voz e fiquei muito nervosa. Mas parecia que eu estava nervosa de emoção de ver o doutor Cássio. Então, eu fiquei muito nervosa. Realmente fiquei muito nervosa. Na verdade, fiquei muito assustada. Aí disfarcei, conversei, ele muito agradável, brincamos, saí de lá até com falta de ar. Ah, tchau, 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 tchau. E quando eu cheguei lá fora, eu falei para o meu marido, você não vai acreditar. Quem era o doutor Cássio? Primeiro, não era o doutor Cássio. Como não era? Não, porque o doutor Cássio é assim, assim, assim. Bem que eu comentava com essa minha amiga, que era amiga dele, falava, nossa, doutor Cássio é tão bonito. E ela falava, é mesmo, você acha? Eu falava, eu acho, nossa, eu acho ele lindo. E ela, então, tudo bem, então. Aí eu, bom, as pessoas, cada um tem, não é? Uma maneira de enxergar, de ver, né? E então eu fiquei assim, cismada. E fui até a sala onde eu fui consultada. Quando eu olhei para frente, não tinha sala nenhuma, com mesa nem cadeira. É uma. Mas eu fiquei tão assustada, mas tão assustada, eu demorei muitos dias para poder me recuperar, para dizer a verdade. Muitos dias. E então, veja que coisas que acontecem com a gente, não é? Que nem eu não sei explicar. Onde eu estava? Como que eu entrei? Com quem que eu estava falando? E quem passou no corredor pensou, essa louca está falando sozinha? Não sei. Não sei. Bom, então, agora vamos para outro efeito. Efeito de transporte. É o fenômeno mediúnico que consiste em trazer para o local onde está o médium objetos que se encontram em outro lugar. Objetos de pequeno porte, tipo chave, rosa, frutas, flores em geral, né? E então, coisas de pequeno porte. Temos já maravilhoso fenômeno de emancipação da alma, bicorporeidade, o homem duplo, Eurípides Barçanufo, que tinha essa capacidade mediúnica maravilhosa. Eu tenho até aqui um trechinho que vou ler para vocês como descrevem seu Eurípides. Entre os fenômenos de materialização e bicorporeidade ocorridos no Brasil, são notáveis os produzidos pelo médium Eurípides Barçanufo em Sacramento, Minas Gerais. O médium possuía a faculdade de fazer curas em desdobramento espiritual, inclusive materializando-se para conversar e manipular curas em seus pacientes, conservando seu corpo físico no colégio Allan Kardec, onde lecionava. Maravilhoso. Seu Eurípides, maravilhoso. Mamãe comentava que seu Eurípides, quando ele abaixava a cabeça e se concentrava, todos na sala de aula ficavam em silêncio, porque sabiam que ele estava trabalhando, dando assistência aos seus doentes, e não todos ficavam em silêncio. Quem estava na casa do doente via seu Eurípides entrar, conversar, medicar.
e ele voltava para o colégio e continuava lecionando, dando a sua aula como se nada tivesse acontecido. Transfiguração. A transfiguração nada mais é que uma fase inicial da materialização. Então, aí, o que acontece? O médium, ele vai tomando, assim, um aspecto parecido com o espírito, tipo timbre de voz, maneira de olhar, trejeitos, né? Que você consegue até mesmo identificar. Então, é o começo da materialização, é o início desse processo. Médiuns curadores. A mediunidade curadora consiste no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Aqui no centro que eu frequento, aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, né? Eles fazem um tratamento através de magnetismo, que é fantástico, eles ajudam muitas pessoas, principalmente em estado depressivo, e então esse tratamento usa o fluido magnético, né, que desempenha um papel extraordinário em tratamentos, né. Efeito de cura. Ainda falando sobre o efeito de cura, com o espiritismo nós sabemos que as doenças elas vêm de outras reencarnações, né? Na nossa constituição íntima, né? De cada um de nós. E ela só se desenvolve se a gente oferece um ambiente propício, né? Então, por exemplo, eu que tive um tumor. Obviamente, isso não veio de agora, né? Isso já veio comigo. E eu, por um motivo qualquer que eu sei qual acabei abrindo caminho para a aparição desse tumor, não é? Agora, o que a gente tem que ter ciência é que nem todas as enfermidades podem ser curadas. Então, não é porque eu procuro um médium que ele tem obrigação de me curar, não, porque eu fiz meus acertos, não é? Eu tenho os meus compromissos que eu trago, então, tem coisas que são provas. O que eu posso fazer é, muitas vezes, com o meu comportamento, suavizar os efeitos, né? Mas o que eu faço, não é? Eu tenho troco. Então, nada na vida é por acaso. Ação e reação. Então, nem sempre eu posso ser curada. De jeito nenhum. Bom, médiums de manifestação inteligente. Gente, eu vou ter que pegar meu carregador para poder pôr aqui, porque eu estou preocupada. Eu estou com 23, um instantinho aqui. Porque senão, já pensou, se apaga? Aí sim que a coisa vai ficar, né? Quer falar alguma coisa aí, Walter, para poder... Não, é só porque... preencher esse tempo? Para não deixar o pessoal sozinho. Tá mudo, Ângela. Tá mudo. Continua mudo. E agora? Agora voltou. Agora tá? Então vamos lá. Médiuns de manifestações inteligentes. Nós temos vários tipos de comunicação. Nós temos comunicações grosseiras, né? Que são as que contêm expressões grotescas. Provém de espíritos de baixa classe, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, né?
ignorantes. E esses espíritos são bobos, fúteis. Eles chegam a ser até obscenos, insolentes, até maus, né? E eles, na verdade, repudiam todo aquele que tem um mínimo de sensibilidade. Fazem pouco caso, né? Temos comunicações frívolas, aquelas que precedem de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, né? Que não tem o mínimo de responsabilidade naquilo que falam. O mínimo de responsabilidade. Então, é isso que o médium tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes tá lá um zombeteiro, um brincalhão. Então, por isso que você estuda, para saber diferenciar. E temos comunicações sérias, claro, nós temos aquelas que tratam de assuntos sérios, de maneira ponderada, né? Toda comunicação que exclui a futilidade, a grosseria e objetiva as informações úteis, né? Com fim útil, são sérias. Comunicações instrutivas são as comunicações sérias cuja principal finalidade consiste no ensinamento de dados da doutrina espírita, né? Porque doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E dados sobre ciência, sobre moral, sobre filosofia e assim por diante. Então, nós temos muitos livros escritos por Chico Xavier, por Divaldo Franco e muitos outros. Nós temos ainda nos inteligentes os escreventes ou psicógrafos, aquele que tem faculdade de escrever sobre a influência dos espíritos. Então, temos os inspirados, os de pressentimento e os proféticos. Os inspirados, que recebem o pensamento de comunicação. Os de pressentimento, uma intuição vaga do futuro. Porque o futuro... Por que conhecer o futuro? Eu até fico pensando, né? Para quê? Nem o presente eu estou dando conta de resolver. Por que eu quero conhecer o futuro? Né? Eu tenho tanta coisa para fazer aqui no presente, tanta coisa para... Quero conhecer o futuro. E o meu futuro depende do meu presente aqui agora, né? Do que eu estou realizando aqui agora. E o profético são médiuns inspirados ou também de pressentimentos. Então, fazem aquelas profecias, aquelas, né? Que nem sempre elas se cumprem, mas, numa grande maioria, acaba acontecendo. E temos os audientes, os que ouvem os espíritos, que é muito comum, né? Tanto com uma voz interna como voz externa. Vocês veem que hoje os evangélicos, até mesmo os católicos, eles falam, o evangélico fala muito assim, Jesus conversou comigo. Não importa. Né? Ele acha que é Jesus, não tem problema. O importante é que seja uma comunicação séria, né? Não um espírito zombeteiro, porque às vezes, por pura ignorância do médium também, ele transmite aquilo que não tinha lógica nenhuma, que não tem, né, nem utilidade. Temos os espíritos falantes, aquele que fala sobre a influência dos espíritos. Então, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, né? E então, Kardec denominou a psicofonia como médiuns falantes, tá? Que os espíritos desencarnados se comunicam através da palavra, travando conversações. Médiuns videntes ou clarividentes. Faculdade de ver e se comunicar com o espírito. É diferente. É uma linha tênue, mas é diferente, né? Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal, né? Assim, acordados, eles conversam e se lembram do que viram e tudo. E outros se apresentam em estado sonambúlico,
ou próximo ao sonambulismo. Muito acontece na literatura, de apresentar na literatura espírita, que um espírito espera fulano adormecer para poder se comunicar. Eu mesma acabei de ler um livro maravilhoso que o espírito se comunicava sempre esperando a hora que ele dormia, né? E se comunicava com ele. E algumas coisas ele se lembrava. Muito bonito isso. Médiuns sonâmbulos. O espírito que se comunica com um médium comum também pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Então, é o que eu disse, que eu citei de exemplo. Às vezes fica muito mais fácil essa comunicação quando a alma se emancipa, né? Então, aí, essa comunicação, esse encontro de entes queridos, muitas vezes, né? Acontece nesse período de emancipação da alma. Muitos sonâmbulos, eles veem perfeitamente os espíritos e quando eles voltam, eles descrevem com a maior clareza. A psicografia, transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita pela mão de um médium, Chico Xavier, não é? Que escreveu coisas maravilhosas. A nossa literatura espírita deve tanto ao Chico, mas tanto. O Chico tem algumas passagens que não é somente a espiritualidade do Chico incrível, né? Não é só pela psicografia. Tem um caso em que um senhor espírita, eu esqueci o nome dele agora, a mamãe contava que ele queria ir ao centro lá em Uberaba, lá onde o Chico trabalhava, para agradecer, nem para pedir nada, mas para agradecer tudo que ele tinha na vida, tudo, coisas maravilhosas que aconteciam, né? E um dia ele viajou, foi para lá. Chegou lá no Chico, ele viu aquele monte de gente, que ele não imaginava que fosse assim, né? E pensou assim com ele, ai meu Deus, não vou incomodar o Chico, né? Tanta gente precisando, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui esperando, quando o Chico passar, aí eu dou um alôzinho para ele, né? Rapidinho, assim. Aí, quando Chico adentrou ao recinto, tanta gente foi pro lado dele, Chico, minha filha que faleceu, meu filho, meu não sei o que, meu marido, não sei o que, minha doença. Ele pensou assim, ai meu Deus, tanta gente sofrendo, ai, eu não vou incomodar o Chico não, vou escrever um bilhetinho, né? E escreveu um bilhetinho, pensou assim, a hora que o Chico passar, eu entrego o bilhetinho, assim não incomodo tanto. E ele vendo todo aquele movimento, gente chorando, o Chico consolando tal, ele pensou, ai meu Deus, nem o bilhetinho, não vou entregar não, vai incomodar o Chico, para quê, né, tanta gente precisando, vou ficar quietinho aqui numa prece, e assim foi. Aí o Chico passou perto dele, parou em frente, ele disse assim, meu amigo, você não tinha um bilhetinho para me entregar? Então, veja que passagens que o Chico, não é só a psicografia, né? Chico tinha uma mediunidade, uma coisa incrível, né? Coisa bárbara. Finalidades da mediunidade. Comprova a sobrevivência da alma. Que existe vida após a morte. Não tem como a gente discutir sobre isso, não é? Transmissão de conhecimento. Se nós não tivéssemos a mediunidade, eu acho que nós estaríamos muito, muito ignorantes ainda, muito ignorantes. Porque, veja, até diretores de cinema sofrem essa influência. A música, a ciência. Então, não tem nem o que discutir, não é? Oportunidades de consolação, que é mais do que a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina, da mediunidade, para consolar alguém, não é?
quando você está passando por uma dificuldade, muitas vezes você adormece, encontra aquele amigo querido que te conforta, e você volta muito mais animado. Reparação das faltas do passado. Então, voltando a dizer que esse dom não é concedido ao médium para o seu deleite, não. E ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para fim da sua melhoria espiritual e para dar conhecimento aos homens sobre a verdade. Quando se percebe como médium, quando você se percebe como médium, que foi o que eu não fiz, né? Mas que eu estou dizendo que você tem que fazer, o médium tem obrigação de estudar muito, que é o que eu faço agora. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, operando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. O estudo vai proporcionar conhecimento ao médium, orientando a respeito da natureza dos espíritos, que utilizarão sua faculdade mediúnica, elucidando quanto às bases dessa relação. Então, o médium tem que se empenhar, ter responsabilidade, estudar e praticar. E praticar. Eu acho uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui, que eu acho que não poderia ficar sem comentar, porque eu assisti esses dias na TV fechada, um tal de Joseph, não sei o quê, que é um jovem que ele cobra $250 por hora de trabalho. E também tem uma médium, Noren Heinier, sei lá o que, ela cobra $1.000 por consulta. Para o espiritismo, a mediunidade deve ser gratuita. Você está cobrando por uma coisa que não lhe pertence? Não é? O médium espírita, ele deve ter consciência de que ele não é nenhum missionário, não. Na acepção da palavra missionário, né? Mas um espírito bastante endividado, que reencarnou com a tarefa de redimir os seus erros do passado. Cobrar por algo que não lhe pertence pode lhe trazer graves consequências, inclusive a perda da mediunidade. O empenho do médium em se moralizar, na verdade, deve fazer parte do processo da sua autoeducação. Trabalhar na caridade, trabalho sempre digno, bondade, compreensão fraterna, está sempre disposto a ajudar, serviços aos semelhantes sempre, respeito à natureza e muita oração. Está sempre conectado com a espiritualidade maior e praticar o amor, que o amor é a resolução para todos os problemas, é o remédio para todas as dores. Chegamos ao final. Espero que todos tenham aproveitado um pouquinho, adquirido um pouco de conhecimento sobre mediunidade, porque para mim é muito importante falar sobre mediunidade, porque eu sou a primeira que escuto. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva no seu amor. E boa noite, vamos voltar lá com o Walter. Não é, Walter? Meus irmãos. Eu não estou escutando você, Walter. Está me escutando? Não estou escutando. Está me escutando agora? Por que será? Meus irmãos, não sei. Meus irmãos, a Ângela trouxe para nós apenas uma pequena parte do que é a mediunidade. Quem tiver
interesse em adquirir um conhecimento mais profundo, este é o livro. Eu não escuto, não estou escutando. Não sei por quê. Meus amigos, vocês estão me escutando ou só a Ângela que não? Alguém me dá uma resposta aí, por favor? Então, nós temos que aproveitar da oportunidade para estudar. Aqui é que vai estar... Está escutando, não, Paixão? Meus irmãos, a Ângela deve estar com algum problema lá. Então, vamos fazer o seguinte. O assunto é muito grande, tá? Existe muito mais para se falar. Lógico que em uma hora... Obrigado, Ana Cristina, Neshma. É lógico que em uma hora é muito pouco para se falar um assunto tão extenso. O que a Ângela nos trouxe foi apenas uma pincelada, tá? O assunto é lindo, maravilhoso de se comentar, de se falar, é muito mais coisas, tá? É primordial a gente falar o seguinte: o primeiro pré-requisito para ser médium, igual a Ângela falou lá no início, por ser uma predisposição orgânica. Então, olha para você ver, orgânica está intimamente ligado à posse de um corpo. Estando fora do corpo, ou seja, espírito, só o espírito, ele não é médium mais. O médium é aquele, igual ela explicou, que faz o intercâmbio. Por quê? Porque ele tem a predisposição orgânica oriunda da glândula pineal, que ela falou lá do terceiro olho. Então, o assunto é grande e maravilhoso. Nós estávamos, antes de começar essa pandemia, fazendo esse estudo, tínhamos um grupo de estudo lá no Batuíra, e é maravilhoso. Principalmente quando a gente faz esse estudo e se reporta aos casos que tem na Revista Espírita, não é isso, Ângela? São diversos casos que tem, né, relatos conduzidos por Kardec, e eles estão, a maioria deles, estão transcritos na Revista Espírita. Então, assim, é maravilhoso. Uma coisa que eu aconselho a todos, principalmente àqueles que estão dispostos a exercer a ajuda, a caridade através da mediunidade, é entender que do outro lado, igual ela falou, existe um ser inteligente. Existe um ser que a única coisa que ele não tem é o corpo físico. Qual a diferença entre nós e eles? Nós somos espíritos encarnados. Eles são espíritos iguaizinhos. São seres humanos, porém que não estão ocupando, neste momento, um corpo. E nós vamos utilizar dessa nossa matéria, dos fluidos que nós temos enquanto encarnados, para fazer este papel de intermediar. Então, eu falo sempre, muito respeito ao se utilizar da mediunidade. Muito respeito. Nós estamos diante de um ser igual a nós. E se a gente reportar lá no Evangelho, no Homem de Bem, lembre-se, nós nunca devemos fazer aos outros, qualquer que seja esse outro, qualquer que seja a condição dele, aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós. Então, quem vai
utiliza essa história de brincadeira com a faculdade mediúnica, ela falou aí. Do mesmo jeito que ela vem, ela pode ir embora. Muito respeito. Você está disposto a ajudar? Entenda que é um ser inteligente que está do outro lado. Tem os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, às vezes, angústias que potencialmente se elevaram, principalmente porque a consciência permanece e cobra e muito. Então, muito cuidado, muita responsabilidade com as faculdades mediúnicas. Voltou a ficar mudo. Quer falar alguma coisa aí? Quer complementar aí? Já deve estar todo mundo cansado de escutar, não? Então, vamos fazer a prece de encerramento. Você quer fazer a prece de encerramento? Não, pode fazer, sim, pode fazer. Vamos agradecer, então, a Deus pela oportunidade do aprendizado, pela aquisição de conhecimento, que possamos, a partir de agora, colocar em prática, principalmente aproveitando da oportunidade para praticar o amor para com os nossos irmãos. E eu os convido para encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Lembrando que amanhã o Evangelho das 9 vai ser com a Marisa. Estejam conosco. Ângela, muitíssimo obrigado. Agradeço muito a oportunidade. É a primeira, apenas a primeira. Que ótimo, estou sempre à disposição. Haverão muitas outras oportunidades. Meus irmãos, fiquem com Deus, que a paz e a luz esteja com todos nós. Que Deus abençoe os lares de cada um. Ângela, se você quiser aguardar um instantinho aí. Tá gente, bom. até amanhã às 9. Vou falar.